Então, esse aqui sou eu. Eu tô com pouca grana, eu tô desempregado e preciso colocar um bot no ar. Só que antes de sair programando esse bot, eu precisei pensar em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho pouca grana. Tendo pouca grana, a arquitetura do meu software precisa rodar ao entorno disso, senão fica inviável. Não adianta eu fazer um projeto imenso que eu não consigo pagar nem para ele ficar de pé. Ele é perfeito só nas minhas ideias e ninguém vai utilizar porque eu não consigo nem pôr ele no ar. Pensando nisso, eu tinha incríveis R$ 20 para pagar uma VM para subir o meu bot. Então eu pensei ele em rodar em torno disso. Disso veio a ideia de fazer esse vídeo. Qual banco de dados eu deveria utilizar? O que é que o teu bot faz? Você não sabe nem eu. No meu caso, em específico no meu caso, eu queria fazer um site ali em produção, mas ele era bem leve. Então eu pensei em usar um banco de dados mais leve. Sim, eu usei um SQLite, que é o que dava para eu pagar, para eu gastar menos, já que eu tinha ali uma CPU e 1 GB de RAM. É o que dava. Você faz com o que você tem. Se você não tem, você não inventa marmota. Pensa comigo. Eu quero fazer um bot. Pô, esse bot, ele vai consumir muita escrita? Ele vai consumir o quê? Tem que pensar. Vamos botar a cachola para rodar. Pensa comigo. Se você tem um bot simples ali de Discord, um bot de Telegram, bot de qualquer coisa que você vai ter, sei lá, no máximo 10 usuários. É um bot muito simples. Eu tô falando até de site mesmo, um site simples para 10 pessoas usarem, que ninguém vai utilizar, não sei, você e a sua família. Nada mesmo. Ou então é um projetinho pessoal. Mano, o que é que você vai utilizar quando você tem poucos usuários, pouca escrita, quase nada de concorrência, leitura mediana, não precisa, e você não tem uma máquina forte, no caso, não é nem que não precisa, você não tem e você precisa fazer um backup assim. Opa! E você precisa fazer um backup assim, Ctrl+C, Ctrl+V, igual eu acabei de fazer aqui no ScaleDraw. Cara, você vai utilizar um SQLite, não tem o que fazer, não adianta inventar. Se você tem R$ 20 por mês para gastar com uma VM, e ainda tem um detalhe da latência, que se for uma VM no exterior, você ainda vai sofrer com isso. O bot ali para você se divertir com seus amigos, coisa simples, vai de SQLite. Pouca configuração, quase nenhuma, muito simples de utilizar. Um arquivo só, se você colocar no modo alvo, terão 3 arquivos e já aumenta a parte da leitura, já fica bem mais fácil de utilizar. Poucos usuários, o que é que eu digo com poucos usuários? Cara, 10 pessoas no máximo. Não muito mais do que isso, estourando ali, passando por uns 25, com muito sofrimento. Porque se crescer os arquivos em muitos gigas, vai ficar muito sofrido pro próprio SQLite. Pouca escrita. É muito sofrido pro SQLite escrever, já que ele dá um lock, ele bloqueia o banco de dados por inteiro. Ele não bloqueia só uma linha, por exemplo, igual o MariaDB. Ele bloqueia literalmente o banco de dados inteiro. E se você tiver muita concorrência, o que vai acontecer? Vai dar database is locked. Vai dar o banco de dados está bloqueado. Você vai perder dados, vai dar merda. Então você só usa quando você não tem quase nada de concorrência. Leitura, na verdade a leitura é bem tranquilo se você utilizar o modo wall, o modo parede no caso. O modo parede ele cria mais alguns arquivos, então aí você faz uma pequena troca. Integridade não, é consistência dos dados. Você troca a consistência dos dados por o que? Você troca por ter uma melhor leitura, já que alguns dados ficam em um arquivo e outros ficam no outro. Então o banco de dados não bloqueia. Ele escreve em um arquivo e lê em outro. Fica mais fácil. E depois ele junta em um arquivo só quando ele não estiver fazendo nada. Não precisa de uma máquina forte, realmente. Inclusive o SQLite ele é utilizado em smartphones. É o banco de dados mais utilizado do mundo, justamente por isso. Roteador utiliza, os seus celulares utilizam. Ele realmente ele gasta pouco, usa pouco, é feito em C, é super leve. E backup fácil, como eu falei, Ctrl+C, Ctrl+V nos arquivos para subir em outro lugar rápido. É para um projeto MVP no máximo, é para coisa simples. E se você tem pouca grana, mas precisa eu quero colocar um site no ar, preciso pro recrutador me ver que eu tô fazendo alguma coisa da minha vida. Vai de SQLite, não tem o que fazer, você não vai gastar, tem que saber ponderar as coisas e saber qual é o teu cenário.
O meu é de pobre. Se eu tivesse grana, eu contrataria uma VM só para o banco de dados, colocaria lá um Postgres da vida, que é muito bom, inclusive. Uma outra VM para aplicação e fé, sabe? Mas não tem que fazer. Tinha 20 conto e é o que dava. E agora, se eu quero fazer um scrapper massivo, o que é que eu vou utilizar? Não só um scrapper massivo, algo que vai ter muitas pessoas escrevendo e lendo, muita concorrência, alta concorrência, muito volume de dados. Cara, você precisa de um banco de relacional de verdade, de homem de verdade, de adulto. Não tem o que fazer. Escrita pesada e concorrente. Cara, se chegar vários inserts ao mesmo tempo, ele vai escrever muito tranquilo. Eles são feitos para isso, para aguentar um grande volume de dados. Pelo menos uma VM dedicada para o banco. Não é bem verdade isso que eu escrevi aqui. Se você tiver uma máquina um pouquinho mais forte, já ali com alguns gigas a mais, você pode colocar tudo na mesma máquina, mas não é o indicado. Aconselho você colocar ali uma VM dedicada só para o banco, tá? Consultas com SQLs pesados. Que nem eu tava comentando ali no SQLite. Cara, esquece se você tá rodando o bicho em produção. Vamos supor que você tá fazendo um scrap e quer colocar no SQLite. Esquece as pessoas lerem isso enquanto você tá escrevendo. Vai dar problema se não tiver no modo UAU. No modo parede, no caso. Esquece de verdade. Você vai crashear, vai cair a tua aplicação. Um banco de dados relacional ali já no servidor é muito mais indicado para isso. Ele aguenta com muita tranquilidade. E dependendo do volume de dados que você tem, o indicado é quando você tiver menos pessoas utilizando ali o seu banco, você faz um dump dele. E em outra instância desse banco de dados, você vai e consulta nele para você não travar o seu banco de dados principal. Para fazer um relatório para alguém. Integridade dos dados. O SQLite, ele corrompe um pouco mais fácil. Se der besteira ali no arquivo, no seu sistema de dados. E o volume de dados, cara, com certeza, isso ali. O seu SQLite, teoricamente, ele consegue chegar a terabytes de dados. Porém, você vai ficar uma carroça muito lenta, sabe? Não indicado, vai dando giga ali já pode esquecer que vai ficar lento, vai ficar péssimo. Inutilizável já, basicamente. Então, você vai gastar mais dinheiro pra... Tipo, não tanto mais dinheiro assim, mas tipo... A gente tá falando na escala, tipo... De... Eu gasto 20 conto pra usar um SQLite, mas se eu tivesse, sei lá, 40 conto... Eu já conseguiria subir uma VM ali pro banco de dados. E uma outra VM pra aplicação. Eu tô falando assim pro cenário que você é liso, pobre, fudido, igual eu. Tipo, a diferença não é tão grande, mas pra quem é pobre ela é significativa. Você precisa economizar o máximo ali, tá espremendo. Você não tá usando nem Docker pra ver se cabe a sua aplicação ali numa VM barata. Mano, é SQLite, não tem o que fazer pra sobrar RAM ali os usuários utilizarem. Aí você, eu tenho um pouquinho mais ali, eu tô um pouco menos fudido que tu. Tem lá uns 40, 50 reais pra subir um MVP um pouquinho mais decente. E você vai num banco de dados de verdade mesmo, não tem o que fazer. E eu espero aí que eu tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Deixe aí o seu comentário do que você acha sobre esse assunto, se faltou mais informações. E qualquer coisa eu faço a segunda parte disso aqui. Um abraço, tamo junto e é nóis.